Os saúde, amados e amadas, com a paz de Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mar, tem mais uma exposição bíblica, Juízes capítulo 14. Desde já se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe e ajude-nos a engrandecer, glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Juízes 13, nós falamos sobre o nascimento de Sansão, o anúncio do nascimento, o modo de que o menino deveria ser criado, a oração dos pais, enfim, um casal de camponês com a missão de criar um juiz. Deus disse que ele libertaria o povo de Israel. E agora capítulo 14, Sansão, já um homem, uma faixa de 20 e poucos anos, ele vai sair. Ele vai sair de casa e vai a uma cidade, talvez, não sei se ele ouviu falar, você tem que ver as mulheres de Timnate. Alguma coisa o atraiu para ir àquela cidade. Talvez seja um colega, um amigo, porque Timnate era uma cidade de Israel, pertencia, se não me falha a memória, à tribo de Dan, ou foi dada, e pertencia a Israel, mas era dominada pelos filisteus. Então não era uma cidade dos filisteus, estava dominada pelos filisteus, e nós vamos ver que, embora Israel estivesse dominado pelos filisteus, eles tinham um relacionamento, a ponto de se darem as suas mulheres em casamento. Então eles tinham um relacionamento a ponto de permitirem se casarem, fazerem aliança. Casamento era uma aliança. Vamos ver que Sansão foi criado para ser nazireu de Deus, mas é um homem que segue o seu próprio coração. É bom nós fazermos aplicação para os nossos dias, porque Jesus disse, se quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e segue-me. Ou seja, não segue o seu coração. Vamos ver em alguns textos bíblicos que nós separamos aqui o perigo que é do homem seguir o seu coração. Provérbios 28, 26. Insensato é o homem que confia no seu coração. Insensato na língua popular, irresponsável, desequilibrado, sem juízo, sem bom senso. Então é tudo isso que Sansão vai ser. Sansão vai ser irresponsável, desequilibrado, sem juízo, sem bom senso. Porque ele vai seguir o seu coração. Onde o coração mandar, ele vai. E isso é um perigo. Lá na frente Salomão vai dizer para os jovens, segue seu coração. Mas, parece uma ironia, saiba que de tudo, vai prestar contas a Deus. O Senhor trará o juízo. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Quem é capaz de compreendê-lo? Outra tradução diz que o coração é enganoso e perverso. E lá vai Sansão, seguindo o seu coração. Em Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, teu coração, e teus olhos se agradem do meu caminho. Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem do meu caminho. Por que eu li isso aqui? Porque Sansão está indo no caminho errado. Ele está indo fazer aliança com o inimigo. Então, nossos olhos têm que se agradar do caminho do Senhor. Seus olhos se agradem dos meus caminhos. Sansão, nós podemos compará-lo a Saul, obstinado ao erro. O que eu quero fazer e acabou. Não se agrada dos caminhos do Senhor. Ele segue seu coração, a concupiscência dos olhos, é aquilo ali que está diante dos olhos. Só que os olhos do homem é limitado. Ele não vê o amanhã. Então os olhos, em Salomão diz, não se cansam de ver. Nós temos que pôr limite nos nossos olhos, como fez Jó. Jó disse que pôs limite nos seus olhos. Versículo 4, diz que Deus buscava ocasião contra os filisteus. Mas isso aqui só vai se cumprir no próximo capítulo, na próxima exposição, que é o capítulo 15, onde Sansão se revolta e queima a seara dos filisteus. Nós vamos chegar lá. Você não vai ver isso aqui se cumprir no capítulo 14, só no 15. Então, outra pessoa que nós vamos ver aqui, começa a história de Sansão. Vamos comparar Sansão a Esaú. Esaú toma a mesma atitude. Tem gente que acha que o erro de Esaú foi o prato de lentilha. Não foi. Um abismo chama outro abismo. Olha onde começou. Gênesis 26,
34 e 35. Ora, quando Esaú tinha 40 anos, tomou uma mulher, a Judite, filha de Beere, o Eteu, Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Seus pais repreenderam, mas ele segue a cobiça dos seus olhos. Foi repreendido pelos seus pais, mas ele segue o seu coração. Lembrando que tudo que diz o ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se você estiver no caminho errado, vai começar a cobiçar coisas erradas. E é o que vai começar a acontecer com Sansão. Jovem, moça de Deus, nós não podemos ter olhos para ímpias. Cuidado com a concupiscência dos seus olhos, vai te levar para o abismo, assim como foi Sansão. Ele foi repreendido pelos pais. Não tem mulher em Israel, você tem que tomar uma incircuncisa. Não tem moça na tua igreja, não tem mulher na tua igreja, não tem homem na tua igreja, que você tem que se ajuntar com os ímpios. Ou você está seguindo o teu coração, aquele e aquela que está na sua igreja, não atende à cobiça dos seus olhos. Mas olha a ordem de Jesus, negue-se, pois, a si mesmo. Você não precisa de um homem, minha jovem, minha irmã, meu jovem, meu irmão, você não precisa de uma mulher. Nós precisamos de companheiro, companheira, adjuntor, adjuntora. Cuidado com a concupiscência dos olhos. 1 Tessalonicenses 5:22. Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então não devemos nos prender ao julgo desigual. Aliás, 2 Coríntios 6:14, que fala para nós não nos prendermos ao julgo desigual. 1 Tessalonicenses 5:22 diz, fugir da aparência do mal. Então está no caminho errado, você está indo de encontro ao mal, você está andando no caminho mal. Versículo 4 diz assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. O que acontece aqui? Deus deixa Sansão seguir o seu próprio coração. Deus não interfere. Deus deixa. Como Salomão foi entregue às suas próprias concupiscências. Obstinado, aí isso vinha do Senhor. Não quer dizer que Deus está compactuando com o erro de Sansão. Não. Deus não compactua com o erro. Mas Deus deixa Sansão seguir o seu próprio coração. É só isso. É simples de entender isso aqui. Deus deixa. Quantas bobagens nós já fizemos nessa vida e Deus permitiu. Outras não. Bem-aventurado aquele que o Senhor não imputa a sua transgressão. Tem uns que erram e Deus cobra na hora. Outros, Deus permite. Ele vai seguindo. Vamos ver na palavra vários homens que foram interceptados por Deus. Deus não deixou ele fazer o que queria fazer. Mas nós vamos citar aqui o exemplo de um, em Números 22:34. Então Balaão confessou, pequei, não me dei conta de que estavas aí. Se não queres que eu vá, volta agora mesmo para casa. Mas o anjo do Senhor disse-lhe, não, vá então com estes homens, mas dirás apenas o que eu te disser. Assim Balaão continuou o caminho com os outros, já parou a pensar. O tanto de coisas que Deus não deixou, aqui foi eu que escrevi, já parou para pensar o tanto de coisas que Deus não deixou você fazer? Quantas pessoas Deus tirou do seu caminho? Muitas coisas Deus não deixou você fazer. Relacionamentos que Deus não deixou você entrar. Muita gente que Deus tirou do seu caminho. Muita coisa acontece. Versículo 5 ao 7. Então, versículo 5 ao 7, Sansão vai a Timnate, vê a moça. Opa, é essa. Paixão, como diz aí, amor à primeira vista. Eu acredito que isso não existe, porque amor é ação. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, à primeira vista é paixão e um godo. Enfim, não pode ser amor. Agora ele vai com seus pais. Ele encontra essa moça, chama seus pais. Era o costume da época, os pais ir para
pedirem a moça em casamento, seus pais ficam sem opção. Aí você já me perguntaram como é que pode os pais irem. Ah, para pensar, e se seu filho quiser casar com uma ímpia, você não vai? Ah, pastor, mas era inimigo do povo de Deus. Era inimigo, eram os filisteus. Eles dominavam Israel. Ué, esse mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E se os nossos filhos quiserem casar com uma ímpia, ou em outra denominação, no julgo desigual, somos pais. Nossos filhos não têm aquela obrigação de atender o nosso orgulho. Então ele vai com seus pais, possivelmente ele vai na frente, era um garoto, os pais vão mais contrariados, não vão felizes da vida, não. Poxa, o menino, o nosso filho, saiu do propósito. Está fazendo como Esaú fez, como eu li aqui. Está saindo do caminho. Esaú seria o herdeiro, assim também como esse seria o juiz de Israel, e está fazendo aliança com os filisteus, porque um casamento era uma aliança, de certa forma, com o inimigo. Então, certamente ele vai na frente, ele passa pelo caminho das vinhas. Eita, deve ter comido muita uva, quebrado. Você vê um cara que está seguindo o seu coração, deve ter comido uva. Bom, a Bíblia não diz, mas ele passa pelo caminho das uvas, dos pés de uva, né, plantação de uva. Seus pais não veem a briga dele com o leão. Ele vai brigar com o leão e seus pais não vão ver essa briga. Ele mata o leão, o Espírito de Deus se apodera dele, ele mata o leão e continua a volta com o casamento marcado. Agora, daqui uns dias, Sansão vai voltar lá para o casamento. Versículo 8 e 9, novamente, agora ele está indo para o casamento. E ele mata esse leão, e nós vamos ver aqui, novamente, possivelmente, ele vai à frente. Ele vai à frente dos seus pais, uma atitude normal para um jovem rebelde. Ir à frente. E nós vamos ver alguns leões a serviço de Deus. Vamos citar aqui pelo menos 2 leões a serviço de Deus para pessoas rebeldes no caminho errado. Nosso primeiro texto aqui vai ser 1 Reis, capítulo 13, versículo 24. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Você lembra desse texto? O profeta novo saiu, e Deus deu todas as instruções para ele, não troca de caminho, não para comer, para as instruções. Ele foi rebelde ao mandamento do Senhor. Por quê? Saiu um outro homem, profeta velho, e disse, um anjo falou comigo, rapaz, vão lá em casa, vão comer, vão beber, depois você vai. E ele se desviou do caminho até aí a casa desse profeta velho, e o leão o matou. Matou e não mexeu no corpo, interessante, não rasgou o jumento, ficou lá, o leão, o corpo e o jumento. Aí na sequência, o profeta velho é anunciado lá na cidade. O profeta que profetizou, tem um homem morto lá, um leão e um jumento. E o profeta velho vai lá, antes ele diz, é o profeta rebelde que desobedeceu a Deus, olha só. Ele vai lá e enterra o profeta e diz para os seus filhos, eu quero ser enterrado aqui, junto com os ossos dele. Interessante, né? O nosso outro texto, a 1 Reis, capítulo 20, versículo 35 e 36. Então, dos homens, dos filhos dos profetas, disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, fere-me. E o homem recusou a feri-lo. E ele disse, porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. O profeta queria profetizar para Saul, para o rei Acabe, mas teria que ser esmurrado. Ele vai pedir isso para outro homem, e o outro homem não perde tempo, e o fere com um soco no rosto. Então esses 2 homens estavam no caminho errado, encontraram 2 leões a serviço de Deus. Então aqui Sansão está indo, se desvia um pouco do caminho, ele vai ver o que aconteceu aos restos mortais do leão. O leão que ataca o homem que está no caminho errado. Ele vai ver o que aconteceu, o que sucedeu aos restos mortais do leão. Curiosidade,
eu acredito que qualquer jovem, qualquer pessoa teria essa curiosidade. Nós lemos aqui 2 leões a serviço de Deus, um que atacou o profeta novo, que foi enganado pelo profeta velho, e o outro que atacou o homem que não quis obedecer à voz de Deus. Porque o profeta disse a ele: pelo Senhor, me dá um soco na minha cara. Devia ser complicado, hein? Ele era um dos filhos dos profetas, daquele rancho de profeta que existia na época. Aí vai desencadear uma sessão de erros na vida de Sansão. Qual foi o seu primeiro erro? Nós vamos ver mais embaixo. Mas quando ele mata o leão, aí o pessoal diz que ele errou quando pegou o mel, quando ele tocou no cadáver para pegar o mel. Não, ele errou quando ele sai no caminho errado, para os filisteus, para uma aliança com o inimigo. Deus tinha condenado isso em Deuteronômio, as leis de Moisés. Mas ele errou de novo, segundo erro, um abismo chama o outro. Nós vamos ler isso aqui. Quando ele toca, ele mata o leão com as mãos e toca no cadáver. Toca no cadáver. Vamos ver aqui em Números 6, de 9 a 11, como que isso era sério. Ah, pastor, mas ele ia deixar o leão matar ele? Ele ia deixar o leão ferir ele? Aí que eu estou falando, um abismo chama o outro, um erro traz o outro. O que teria que acontecer? E não aconteceria porque estava uma sequência de erros. Mas, por que eu estou dizendo que o segundo erro dele foi tocar no morto? Ah, pastor, mas foi involuntariamente. Ele tinha que se defender, ele tinha que matar o leão. Então vamos ver aqui em Números 6, de 9 a 11, a lei do Nazireu. Olha só o que está escrito aqui, ó. Se alguém morrer repentinamente perto dele, tendo contaminado, se morresse perto, algum parente, vamos dizer, você está ali jantando com a sua família e alguém, infarta, morreu. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando, assim, o cabelo que consagrou, ele terá que raspar a cabeça. 7 dias depois da sua purificação, e no 8º dia trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu consagrará a sua cabeça. É a lei, é a ordem. Então o que Sansão tinha que fazer? Quando ele tocou lá quando ele matou o leão, e o leão cai morto, ou em cima, ou do lado dele, ele tocou no morto. Talvez ele rasgou, abriu as pernas dele assim, rasgou, ou pegou na boca, uma banda para um lado, outro para outro. Sei que a Bíblia diz que ele rasgou, como se rasga um cabrito. Ele tocou o morto, devia ir ao sacerdote fazer esse conserto. Números 6 é o voto do nazireu, como deveria proceder o nazireu, caso quebrasse o voto também, aqui está dizendo o que seria feito. Quantas pessoas já estão longe de Deus? Moças, rapazes da idade de Sansão, estão seguindo seu coração, já estão longe de Deus. Existe hoje pessoas, jovens, que estão vivendo uma vida de adultério, sendo enganado por Satanás. Pastores, homens que foram chamados por Deus para ouvirem a voz de Deus e não serem como Saul. Ao poupar o melhor do rebanho, o rei Agag, Saul disse: foi o povo. Estão passando a mão em cima do pecado. Jovens estão praticando sexo oral. Vou desenhar. Sexo oral é quando o rapaz coloca a boca nos peitos da moça, nos seios. Vou desenhar. Quando a moça coloca a boca no pênis do rapaz, ou ele coloca a boca na vagina dela. Isso é sexo oral. É pecado. É adultério. É fornicação. Sexo anal. Penetração pelo ânus. Agora, eles dizem que só é pecado sexo através da vagina. Que raciocínio maligno é esse? Que engodo.
A Bíblia diz que Satanás viria como anjo de luz. E essas pessoas têm que ir ao sacerdote, se consertar com Deus. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aquele que encobre a sua transgressão, como Sansão encobria, ele não contava para os seus pais, não prosperará. Então, se você praticou sexo, não importa de que forma, procura o sacerdote. Mas, se o sacerdote estiver corrompido, como naqueles tempos, lá quando Jesus veio a essa terra, a esse mundo, o que fazer? A responsabilidade é dele. Ele vai acertar as contas com Deus. Como nós temos conhecimento de sacerdote que passou a mão. Talvez porque é um parente bem chegado, uma neta ou uma sobrinha. Aí, ó, passou a mão. E por ele passar a mão, muitos jovens estão achando que isso é normal, é procedente. Mas é pecado. É adultério. Pra você ter uma ideia, isso é tão sério que Jesus falou: se olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou. Aí você vai e toca, mete a boca. É pecado. Nós vamos ver na vida do jovem Sansão um desencadear de erros, de pecado. Ele vai quebrando o voto do nazireado, como você fez um dia o compromisso de temer, de servir a Deus, mas não está seguindo a Jesus, está seguindo o teu coração. Talvez seja a hora de procurar o sacerdote, o pastor da sua igreja, se consertar com Deus, porque um abismo chama outro abismo. Daqui para frente vai se cumprir o salmo que diz, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Um erro chama o outro. Um erro chama o outro. E você foi chamado, nós fomos chamados por Deus para ser santo, e santo quer dizer separado. Primeiro erro, aliança com os filisteus. Uma aliança através de um casamento. Foi o primeiro erro que Sansão começa a desencadear. O segundo erro. Matar o leão e tocar no cadáver. Ele mata o leão, toca no cadáver. Como eu já ventilei bem isso aqui. Quantas vezes Deus já te livrou de leões no caminho errado, e você continua no caminho errado? Arrependei-vos e convertei-vos, porque vindo é o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência, aqueles que insistem no erro, no caminho errado. A Bíblia diz que Deus é longânimo, grande em misericórdia, mas Deus é justo, ele traz o juízo. Quantas vezes Deus te livrou dos leões? Quantas vezes? Muitas vezes. E você continua no caminho errado, no caminho do erro. Versículo 8 e 9. Agora chegou o dia do casamento. Chegou o dia e Sansão vai cometer, indo para o casamento, ele vai cometer o terceiro erro. Ele vai quebrar todo o voto do nazireu, e o último erro vai ser cortar o cabelo. Ah, pastor, mas o Espírito de Deus fica num camarada no caminho errado? Como eu acabei de dizer, Deus é longânimo, grande misericórdia. Sansão comete o terceiro erro, que é comer coisa imunda. Mas aonde? Como? Quando? O mel. O mel estava imundo. O mel dentro de uma coisa imunda, que era um animal morto, se tornou imundo. E ele vai comer o mel imundo, dentro de um cadáver, e o mel se tornou imundo. E chega na festa, faz um grande banquete. Interessante que ele pega esse mel imundo e também dá aos seus pais. Ele vai cometer o quarto erro. Agora, com um cara que não tem temor de Deus, nós vamos entender que ele comete o quarto erro, que é beber. Ele deu um grande banquete quando chegou lá. Um grande banquete, uma festa. E quem disse que ele não bebeu? Quem disse que o santinho não bebeu? Encheu a cara e comete o quarto erro. Essa bebida seria o vinho ou cerveja, já que os filisteus eram fabricantes de cerveja. Já naquela época eles gostavam de cerveja e fabricavam cerveja. Versículo 11 ao 14. Trouxeram 30 rapazes, 2 filisteus
Será que era amiguinho de Sansão? Não, não era amiguinho de Sansão. Lembrando que Israel estava dominado pelos filisteus. Esses 30 rapazes. Será que é uma festa vazia? Você acha que o povo de Israel, ali os vizinhos, dos pais, os parentes, você acha que eles quiseram ir nesse casamento? Bom, não sei. É só especulação. Não sei. Eu quero crer que não. Que ninguém quis ir. Os filisteus trazem 30 rapazes. Alguém diz que era o costume da época. Seria 30 rapazes e 10 moças. Como tem lá a parábola das 10 virgens. Bom, isso é teoria. Alguém pensa assim, né? Mas trouxeram 30 rapazes. Aí Sansão, astuto, propôs um enigma. Aquele montão de homem, se um errar, o outro acerta, o outro sabe. Só que não era um enigma, era um fato. Seria um enigma para os outros. Mas Sansão sabia que jamais eles teriam condições de descobrir aquele chamado enigma. Versículo 15 a 18. Aí vai chegando, os dias vão passando, no quarto dia apelaram para a mulher dele. Uma mulher que Sansão não tinha possuído ainda. Seriam 7 dias de festa, e depois do 7º dia, aí aconteceria a lua de mel, que se chama contato físico, sexo, entre o casal. Então aqui estava no 4º dia, chamaram a mulher dele. Você trouxe a gente aqui, nos convidou para nos roubar. Eles sabiam que estavam numa furada. E oprimiram a mulher. Se você não disser para nós, dá seu jeito. Nós vamos queimar a sua casa, seu pai, você. E ameaçaram a mulher. E ela vai chorar. Tem um ditado que diz, um dito certo, verdadeiro. A emoção convence. A razão comove, a emoção convence. Aí eu gosto até de falar de um missionário que foi para um lugar fazer missões. E ele foi passado para ele vários métodos. E não deu certo. Ele foi falando para o seu líder, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Aplica esse, aplica aquele. Nada deu certo. E o líder falou, então chora. Aí ele começou a chorar e a igreja lotou. Porque a emoção convence. A razão comove, a emoção convence. E ela chora até o 7º dia e convence a Sansão a contar o enigma. Ele diz, não contei nem para meus pais, mas ele vai contar o enigma. E ele vai explicar para ela. E eles vão dar o enigma a Sansão. Aí é que complica. Aí é o que vai começar a se cumprir aquilo que diz lá no começo. Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Ou seja, deixar Sansão seguir o seu próprio coração. Aí no capítulo 15, que nós vamos estar expondo semana que vem, vai se cumprir o propósito que Deus sabia, Deus é onisciente, que se cumpriria através daquele casamento que não foi consumado. Sansão vai dizer assim, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o enigma, ou seja, se não tivessem exigido da minha mulher, não, vocês não teriam esse enigma. Versículo 19, então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, ele desceu a Ascalon e matou 30 homens, tocou em mais 30 mortos. E pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Que doideira! Sansão não desfrutou da mulher. Ficou irado, foi embora, foi para casa, arrumou lá as 60 mudas de roupa, matou 30 homens, arrumou as roupas, entregou e foi embora. No capítulo 15, ele volta. Ele volta para pegar sua mulher. Aí é o que está aqui. Foi dada ao amigo, talvez um padrinho, não sei, que tinha sido acompanhante dele no casamento. Aí no capítulo 15, nós vamos continuar. Deus abençoe e vamos tomar essas aplicações, esses exemplos, que um abismo chama outro abismo. Jovem, procura o sacerdote, se conserte, sai do caminho errado, larga essa moça, que você está em julgo desigual. Se você está praticando sexo, é pecado, você está em pecado. Você precisa se consertar. Precisa procurar o sacerdote, se consertar. Se alguém te disse que pode, sua consciência te diz que não. Você sabe que não.
Deixa teu coração de lado. Não segue ele não. Ele vai te levar para o abismo, para a morte, para o buraco. Seu cabelo vai ser cortado. Aí, já era. Enquanto Deus está te livrando dos leões que já apareceram para te matar, não abusa da misericórdia, não. Não quer abusar da misericórdia, da bondade do nosso Deus. Se conserte, arrepende-te, te converte. Arrepender e se converter é mudar de direção, sair desse caminho errado. Que Deus te abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima exposição, a nossa próxima lição, Juízes capítulo 15. Meu abraço, Deus abençoe.